Então, voltando a este tema do medo da decepção, o medo da desilusão, o fantasmagórico, horrível e monstruoso medo da decepção. Porquê é que eu estou a falar deste medo tão específico? Porque é uma situação recorrente, é uma situação que aparece frequentemente em sessões e muitas vezes as pessoas obviamente não se vêm queixar. Olha, eu venho aqui porque sofro do medo da decepção, eu venho aqui porque sofro do medo de desiludir os outros. Não. As pessoas vêm queixando-se de ansiedade, queixando-se de, às vezes até já de alguma somatização, portanto a ansiedade chega a ser tão intensa, tão pesada, que a pessoa começa a sofrer fisicamente com a situação. Depois vamos começando a falar e vamos percebendo que algumas pessoas referem que têm um medo de falhar. Algumas pessoas referem mesmo que são perfeccionistas e são, digamos, um pouco obsessivas com essa perfeição. Muitas vezes lá está, por trás dessa preocupação excessiva com a perfeição, existe o tal medo de falhar, não é? E depois vamos continuando a dissecar, vamos continuando a explorar, a tentar perceber o que é que acontece, enfim, quando uma pessoa falha. Às vezes há pessoas que ficam muito zangadas consigo próprias e a experiência de frustração que surge quando há essa falha é tão forte que uma carga também forte de autorrecriminação surge e, portanto, as pessoas ficam zangadas com elas próprias, muitas vezes de forma muito violenta, e chegamos à conclusão que muitas dessas pessoas, então, que têm medo de falhar, têm também um medo específico, que é o medo de si próprias, que é o medo de todo o diálogo violento, agressivo, que muitas vezes têm com elas próprias. Mas continuando a dissecar, continuando a explorar, podemos às vezes chegar à conclusão que de facto existe esse medo específico de desiludir, não é? De não corresponder às expectativas. Não corresponder às expectativas de quem nos avalia, não corresponder às expectativas dos nossos pais, desiludir os nossos amigos, etc, etc. Mas quando esta situação específica, que eu chamo fantasmagórico e monstruoso, horrível, específico, inconsciente medo de desiludir os outros, aparece, bom, isto começa aqui, digamos, a soar um alarme, porque isto começa a surgir vezes mais. E quando eu começo então a falar com as pessoas sobre este medo específico da desilusão, da decepção, de facto, pois há uma história por trás deste medo, não é? Muitas vezes remonta a uma situação um pouco complicada com um pai, com uma mãe, mas também pode ter acontecido com um professor, com outra pessoa da família, com situações na escola, etc., em que foi incutida essa ideia de que a criança ou o jovem estava, digamos, a ser uma decepção, uma desilusão para o outro. E é muito importante observar a gênese, não é? A raiz, a origem deste medo da decepção. Porque é importante lembrar que nós não nascemos com este medo. Nós nascemos com uma essência de amor próprio, nascemos com um instinto de sobrevivência, nascemos com esta missão de nos ajudarmos a nós próprios e, portanto, acredito que nascemos com esse mínimo instalado de amor próprio. E uma certa, também aqui inerente a isto, um certo respeito para connosco. Ora, então o que é que acontece para que esse respeito para connosco, esses receios comecem a aparecer e zangas, inseguranças comecem a surgir? Bom, de facto, a primeira figura que nós vamos à procura tem sempre a ver com as figuras parentais, um pai, a mãe, se havia um pai ou uma mãe rigorosos, exigentes, etc.
É muito frequente eu encontrar relatos de pessoas que diziam que explicitamente os pais lhe tinham dito assim: olha, foste uma decepção para mim, olha, és para mim uma grande desilusão. Lembro também ter ouvido há uns tempos atrás uma entrevista de uma figura pública, portanto uma pessoa bastante conhecida, que dizia que o pai dele lhe sugeria que ele era uma desilusão, perdão, mas não era para ele, dizia que você é uma grande desilusão para a sua mãe. Portanto, este tipo de mensagens são mensagens que, sendo passadas por uma criança, sendo passadas por um adolescente, mas mais em relação às crianças, com um objetivo, e também é bom lembrar isso, que as pessoas, eu acredito que há uma intenção positiva por trás dessas afirmações tão idiotas, mas e tentando encontrar essa intenção positiva, muitas vezes aquilo que podemos observar é que há, digamos assim, uma espécie de tentativa de provocação, uma tentativa de desafio para que a criança faça melhor. Agora, o que aqui se esquece é quando se passa essa ideia de que a criança está a desiludir, que não está a corresponder às expectativas, e de uma forma tão violenta, esquece que a criança não tem os filtros que um adulto tem para relativizar e, portanto, a criança não entende que aquela mensagem que lhe está a ser passada é com o intuito de a estimular a fazer melhor. Ela fica mesmo, de facto, com aquela ideia que não é suficientemente boa. E, portanto, de umas vezes um modo um bocado mais subtil, de outras vezes de uma forma mais explícita, essa ideia de que a criança, ou o pré-adolescente, ou adolescente, está a ser uma desilusão, está a decepcionar alguém. Começa a ser passada, incutida. Relembro que a mensagem dessa desilusão nem sempre tem de ser tão explícita. Às vezes basta um olhar, basta, enfim, uma expressão do rosto um bocadinho mais reprovadora para aquela criança perceber que não está a corresponder à expectativa daquela figura. E, portanto, dando-vos estes exemplos, não é difícil nós apercebermos que, digamos, este medo de decepcionar o outro, este medo de desiludir o outro, é um medo que nos é ensinado, que nos é incutido, não necessariamente pela nossa família, muitas vezes, lá está, por outros elementos da sociedade, na escola, inclusivamente. Mas, volto a lembrar, é um medo que não é nosso, é um medo que não faz parte aqui necessariamente da nossa estrutura, não temos que o suportar para o resto da nossa vida, não é? Para toda a nossa existência humana. E é fundamental nós darmos uma especial atenção a isto, porque é como se fosse um pequeno, mas muito específico parafuso que precisamos aqui de apertar no nosso interior, que de facto tem depois a jusante uma série de outros medos, inseguranças e, enfim, receios que as pessoas possam ter. Quando eu identifico que nesta pessoa em concreto existe esse medo da decepção, existe esse medo da desilusão, vou à procura, digamos assim, dos episódios dessa fase da sua vida em que lhe foi ensinado esse medo e fazemos um pouco essa ressignificação. Portanto, eu queria deixar também esta mensagem de que se identificar com esta condição, do tal medo da decepção, e digamos que dentro do medo de falhar é um medo muito específico e muitas vezes é talvez aquele medo que mais peso tem dentro do medo de falhar, que é um assunto do qual nós nos podemos libertar. E é fundamental porque nós, nesta nossa tentativa e erro constante inerente à nossa existência humana, é inevitável que muitas vezes nós não correspondamos às expectativas dos outros. E, portanto, se andamos aqui presos ou acorrentados com esse medo ou preocupação, não vivemos plenamente. E é um assunto, de facto, é importante trabalhar. Hoje nós, adultos, que já temos essa questão um bocadinho mais trabalhada, se alguém chega junto de mim e diz assim: olha, Mário Rui, você desiludiu-me. Ok, pronto, olha, lamento não ter correspondido às suas expectativas, mas
Enfim, pode ficar com essa sua desilusão para si. Eu estou de consciência tranquila com aquilo que fiz. Agora, mas isto já é um adulto, digamos, a responder à situação. Uma criança não tem esta capacidade, não tem estes filtros instalados. E por vezes eu estou a trabalhar com alguém com 30 e tal, 40 e tal, 50 anos, que, sem se aperceber, ainda está a reagir às situações, fazendo uma ponte emocional para a sua criança, que tinha esse medo horrível, não é? Monstruoso, de falhar. Portanto, é muito importante darmos atenção a isso. É um assunto que, para mim, se tornou bastante delicado, tendo em conta a quantidade de pessoas que encontrei a carregarem este medo. E hoje, quando ouço um adulto, como acontece várias vezes, ou estou num restaurante, ou estou num sítio qualquer onde há crianças e há pais, e vejo, às vezes ouço explicitamente um pai ou uma mãe dizer isto de forma tão direta ao filho. Enfim, não é um assunto meu, eu infelizmente não posso intervir, mas às vezes aparecem-me, de facto, pessoas, pais, numa consulta a dizerem que, pronto, que há dificuldades no relacionamento com os seus filhos, e eu às vezes dou alguns exemplos de coisas que nós podemos dizer aos nossos filhos que não são bem interpretadas, e uma das coisas é esta, e de facto algumas pessoas por vezes olham para mim assustadas, e eu às vezes dizia isso ao meu filho, ou às vezes dizia isso à minha filha. Portanto, é um aspecto do qual nós devemos ter uma consciência reforçada. Este assunto não é mais falado, penso eu, porque está tão banalizado e é uma coisa quase tão enraizada na forma de comunicar dentro das famílias e até mesmo nas escolas, como lá está, com aquela tal intenção positiva de estimular a criança ou o jovem a fazer melhor. Mas, enfim, é importante lembrar, não é uma técnica 100% eficaz e muitas vezes tem um efeito contrário de, digamos, levar a criança ou o jovem a desistir do esforço porque chega à conclusão, ok, não vale a pena o esforço, não vou corresponder às expectativas daquele ou daquela, e portanto há ali uma espécie de desistência muitas vezes. E, quase a terminar, importa lembrar que de facto, apesar de parecer um pormenor, é um pormenor muito importante dentro desta engrenagem maior, deste medo maior de falhar, da preocupação com a perfeição, etc, etc. E muitas vezes está na base destas inseguranças que levam a estados de ansiedade, porque as pessoas vivem assombradas por este medo específico, o tal fantasmagórico, horrível, monstruoso e inconsciente medo de decepcionar ou desiludir os outros. Acrescento ainda que por vezes algumas pessoas me dizem: mas se eu tiver medo de me desiludir a mim próprio? Bom, este medo de me desiludir a mim próprio ou de me decepcionar a mim próprio é um equívoco. Isto, de facto, lá está, é mais uma dinâmica que nos foi ensinada, porque nós entramos numa espécie de zanga connosco que não nos leva a ter uma postura eficaz, uma atitude mais operacional, e muitas vezes ficamos com este medo de não corresponder às nossas próprias expectativas, mas isso, reforço a ideia, foi algo que nos foi incutido. Aceitar as nossas falhas, aceitar os nossos erros, aceitar as nossas tentativas que não foram bem sucedidas, etc., faz parte importante desta nossa experiência humana. Portanto, o libertar-nos do receio de desiludir, libertar-nos do receio de decepcionar, libertar-nos também, inerentemente, muitas vezes, do tal famoso medo de falhar. E quando nós nos libertamos do medo de falhar, conseguimos fazer melhor, conseguimos ir otimizando, conseguimos ir calibrando, conseguimos ir sublimando os nossos erros em informação e a aprendizagem. Como diz alguém, nesta experiência humana, nesta nossa existência terrena, não há falhas. É uma constante aprendizagem e, quando as coisas não correm bem,
devemos, digamos assim, acionar o nosso radar interno para receber o máximo de informação sobre aquilo que aconteceu e aprender. Eu pessoalmente, muitas vezes partilhando com colegas meus ou meus alunos, eu digo, aprendo muitas vezes mais com uma falha, com um insucesso, do que com 10 sucessos. Portanto, é esta atitude um pouco mais pragmática em relação ao erro, em relação ao decepcionar ou desiludir, que faz com que nós nos coloquemos, e esta é uma proposta que eu tenho vindo a fazer, não numa atitude de perfeccionista obsessivo, mas num caminho de excelência, com alguma tranquilidade e sabedoria. Portanto, se identificam com esta ideia do medo de decepcionar, por favor, pensem seriamente nisso, porque foi um medo que nos foi incutido e do qual nós, mais cedo ou mais tarde, temos a responsabilidade digamos, diria quase a obrigação de nos libertarmos. Ok? Espero que ajude e, como é habitual, muita luz, consciência, paz e amor no coração, calma, esperança e coragem. Grato, grato, grato. Tudo bom. Obrigado.